Hoje eu vou falar sobre o perigo da paralisia emocional. Não sei nem se você já ouviu esse termo alguma vez na sua vida. Eu costumo falar muito sobre isso. Você está paralisado emocionalmente. O que causa isso? De onde vem isso? O que é isso? Será que a gente tem? Então, para a gente falar sobre paralisia emocional, deixa eu explicar esse conceito para vocês. Antes de eu entrar no que causa, como é que faz, o que isso gera na gente, deixa eu explicar o que é esse conceito. Bora lá? A paralisia emocional é um estado psicológico no qual a pessoa perde a capacidade de reagir ou tomar decisões diante das demandas da vida. Você já teve um período da sua vida que tu não tinha força para reagir para nada? Parece que você ficou assim, paralisado literalmente. Você sabia que tinha que fazer, mas parecia que não tinha força para fazer. Você sabia que tinha que falar, mas não falava. Você foi parando, literalmente, você foi deixando de tomar decisões, deixando de fazer o que você deveria fazer. Olha só, continuando. Pode ser causada essa paralisia por traumas, frustrações, rejeições, perdas ou mesmo pelo acúmulo de sentimentos não resolvidos. Guarda essa frase: acúmulo de sentimentos não resolvidos. Gente acumulada de sentimentos explode, mas não é literal, tá? Explode na pele, no cabelo que cai, nas costas que travam, no pescoço que enrijece, na cabeça que dói. Pessoas que têm acúmulo de sentimentos não resolvidos, uma hora isso extrapola. O perigo está no fato, acompanha comigo, de que ela é silenciosa, essa paralisia. Muitas vezes o quê? Invisível, mas profundamente destrutiva. E acomete a gente. Você conhece alguém que passou anos parado sem ter força para reagir? Talvez você conheça. Talvez essa palavra seja para essa pessoa. Talvez seja para você. Talvez até você tentou reagir, mas reagiu do jeito errado. Mas o conceito só aprofunda. Acompanha comigo. Enquanto muitos conseguem seguir em frente mesmo com feridas, outros ficam presos em ciclos de indecisão, medo e autossabotagem. É por isso que eu digo que tem gente que passa pelo mesmo problema que a gente, mas não é afetado do mesmo jeito. Porque somos o quê? Diferentes. Somos diferentes. Então tem gente que passa por uma situação e supera rápido, e tem gente que passa pela mesma situação e leva anos e anos da sua vida para superar, quando supera. Quando supera. E para finalizar o conceito de paralisia emocional, há quem esteja com saúde física perfeita, recursos disponíveis, oportunidades diante dos olhos, mas emocionalmente o que, igreja? Travados, como alguém dentro de uma prisão sem grades. Isso é paralisia emocional. Deu para vocês pegarem o conceito? Porque é sobre isso que eu quero refletir nessa mensagem de hoje. Porque é o que eu vejo hoje em dia. Pessoas extremamente acumuladas de sentimentos, de experiências negativas. Pessoas cheias de ressentimentos, de mágoas, de frustrações, de decepções, que estão paralisadas. Elas não conseguem mais doar-se para a vida. Essas pessoas não conseguem mais doar-se para quem está perto. Não conseguem mais reagir, estão paralisadas interiormente. Olha que coisa interessante. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Às vezes você olha para uma pessoa e você não sabe que ela já desistiu de muita coisa. Já. Às vezes você olha para alguém e não percebe que essa pessoa já abriu mão de muita coisa. Na verdade, não tem mais força para muita coisa. Está só vivendo. Está só vivendo. Então vamos lá, por que é importante falar sobre isso? Vamos dar uma sacudida, vamos acordar para isso não alcançar a gente. É importante porque, assustei agora, paralisou. A paralisia emocional, primeiro, ela impede o avanço mesmo quando o caminho está livre. A pessoa não se move mais, ela não se move mais. Olha que coisa interessante, né?
Não é por falta de oportunidade. A pessoa tem oportunidade, ela só não se movimenta. Não é por falta de ter alguém para apoiar. A pessoa tem alguém para apoiar, ela só não se movimenta. Não é por falta de ter possibilidades, recursos. A pessoa tem, ela só não se movimenta. É isso que paralisia emocional faz. Ela impede o avanço. Você não encontra mais ânimo para prosseguir, mesmo quando o caminho está livre. Você até recebe uma proposta, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Você não tem mais ânimos. Aí, tem uma coisa interessante sobre esse primeiro ponto. Muitos estão esperando sentir vontade de mudar, mas mudança não é sentimento. É o que, igreja? Nossa, tá fraco, hein? Mudança não é sentimento. É o que? Decisão. Então esse negócio de estou esperando sentir, olha, tira isso da sua vida, tá? A porta se abre quando você se move. Foi isso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. O que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Por acaso ele ensinou, fiquem sentados esperando? Não. Ele ensinou, olha, fica ali, ora, e não faz mais nada, não se movimenta, e vai assistir uma série na televisão, um dorama, que vai tudo se resolver. Só que não, ele não ensinou isso. O que ele ensinou? Ele disse o seguinte, peçam, e lhes será dado. Busquem, vão atrás, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. É como se Jesus, do jeito dele, estava dizendo, vocês que não vão correr atrás não. Comecem a abrir na boca, orando, e depois vão buscar, vão bater na porta. E ele diz, pois todo o que pede, recebe. Olha a regra, o que busca faz o quê? Encontra. E a quem bate, a porta será aberta, gente. Então, a paralisia emocional, ela impede o nosso crescimento, porque ela impede o nosso movimento. E o que nós vemos hoje são pessoas que carregam consigo cargas enormes de relacionamentos passados, de situações vividas no passado, que elas não conseguiram despejar isso, e elas são verdadeiras acumuladores e acumuladoras emocionais. Olha que interessante. Charles Spurgeon, ele tem uma frase dele que nos ensina sobre esse movimento de Jesus. Ele diz que a fé é uma marcha contínua, mesmo quando os pés estão o quê? Cansados. Sabe até que dia você vai orar? Até o seu último dia nessa terra. Sabe até que dia você vai lutar? Até o seu último dia nessa terra. Você vai ser feliz também? Vai. Vai encontrar gente boa no caminho? Vai. Mas vai ter desafios também? Vai. Vai ter que enfrentar muita coisa? Vai. A vida é assim. Então o que nós vamos fazer? Hoje eu volto com a prática terapêutica. E eu quero que você analise o que eu estou dizendo e pense assim, será que eu estou carregando tantos sentimentos dentro de mim que isso está me paralisando? Agora eu sou assim, eu não me movo para cá porque tenho medo que isso doa. Eu não vou para esse lado porque tenho medo de sofrer. Eu não vou para esse lado porque tenho medo de me arrepender. Será que tem alguma coisa paralisando você? Então eu vou passar práticas como eu tenho feito nesta série, só que agora de uma forma diferente. Vamos lá? Olha só, você pode fotografar a prática e depois decidir qual você vai fazer. A primeira sugestão é essa daqui. Faça uma lista de decisões que você tem adiado. Quanto tempo faz que você falou que ia começar na academia? Esse sou eu, viu, gente? Já tem um monte de segundas-feiras que eu estou dizendo. Aliás, eu já fiz minha matrícula. Já faz uns 2 ou 3 meses. Uma hora a coisa vai. Ore sobre eles. Converse com alguém de confiança e estabeleça uma ação prática para avançar em pelo menos uma delas nesta semana. Então é muito simples. Se você não parar para falar assim, gente, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Eu estou adiando isso há quanto tempo? Mas não para aí não.
calma que tem mais coisa pela frente. Segundo ponto muito importante sobre paralisia emocional, que eu expliquei o que é lá no início. A paralisia emocional, ela alimenta também uma questão triste, que é a autopiedade e o vitimismo. Ela alimenta a autopiedade e o vitimismo. Ali apareceu uma letra D do nada, não é ido, não, é e o vitimismo. Você conhece alguém que é assim? Sofrido, mas não quer largar o sofrimento? Você conhece alguém que toda hora lembra do passado, do que aconteceu, do que sofreu? Ó dor, ó vida, que triste fim o meu. Parece que eu sou uma pessoa que tudo dá errado, que nada funciona. Será que isso, será que aquilo? A paralisia emocional, ela começa a mudar a nossa fala. E você, ao invés de falar sobre vencer, sobre lutar, sobre sobreviver, sobre estabelecer metas de fé, você começa a falar sobre dor o tempo todo. O tempo todo. Olha só, isso aqui é muito importante. Pessoas que cultivam o vitimismo tornam-se emocionalmente dependentes da dor. Elas usam a ferida como uma identidade. Mas eu já sofri demais. Eu já passei por coisa demais. Eu já vivi coisas demais. Tá. Tem uma escritora americana, eu até já sugeri para vocês lerem ela aí, e ela é palestrante também, pesquisadora extraordinária, chamada Brené Brown. E ela diz uma coisa muito forte, ela diz o seguinte: ser vítima é um estado transitório. Permanecer vítima é o quê? Uma escolha. Ou você vai transitar, todo mundo sente dor, todo mundo passa por algum sofrimento, todo mundo passa por perdas. Agora, permanecer nisso é uma escolha. É uma escolha. Lá no Salmo 23, quem aqui já leu literalmente o Salmo 23? Levanta a mão, isso. Você entendeu o que estava lá? Você entendeu o que o rei Davi queria dizer com aquele salmo? Quando ele começa a escrever: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vocês têm noção de que ele passou falta? Que o que ele está dizendo ali é que não faltará força, vontade, garra, determinação, Deus, fé. Mas Davi passou muita dificuldade. E tem uma parte do Salmo 23 que tem a ver com isso que eu estou falando para vocês. E eu vou colocar esse versículo, o verso 4 do Salmo 23, na tradução da Bíblia, a Mensagem, a tradução contemporânea. Diz assim: mesmo, olha que coisa linda, mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite. Lindo, né? Quantos de vocês têm a Bíblia, a Mensagem em casa? Gente, vocês deviam ter. Ela é o resultado do ministério de um pastor chamado Eugene Peterson, e ele fez uma tradução contemporânea da versão que nós conhecemos de João Ferreira de Almeida. E saiu cada coisa linda, como ele traduziu o verso 4 do Salmo 23. Porque caminhas do meu lado. Você teve essa sensação nos piores dias da tua vida, que quem estava lá era Deus? Você teve? Você teve a sensação de que quem segurou na tua mão foi Deus? Que quem impediu você de sucumbir foi Deus? Você teve essa sensação? Tu caminhas do meu lado. Forte, né? Vou oferecer outra prática terapêutica, talvez essa te agrade. Liste suas principais queixas emocionais. Depois, ao lado de cada uma, escreva uma atitude que depende de você para mudar a situação. Isso desloca você do papel de vítima para protagonista da sua história. Simples desse jeito. Então vamos lá. Eu fico pensando, quais seriam nossas queixas emocionais, hein?
ninguém me ama, eu não me amo, as coisas não dão certo, minha vida não funciona. Quais seriam nossas queixas emocionais? Elas existem. Elas existem. Ok. Dita essas duas coisas sobre paralisia emocional, vamos agora àquilo que realmente a gente vê na vida das pessoas que acumulam sentimentos não resolvidos. Porque é isso que eu vou falar agora. Olha só, paralisia emocional não é ausência de sentimento, é excesso não resolvido, ok? Gente, não é ausência de sentimento. Pensa assim, a pessoa paralisada emocionalmente, ela não sente nada. É o contrário. Ela tem um excesso de coisas dentro dessa pessoa que não foram resolvidas. E sabe quem que vai receber essa carga? Quem estiver do teu lado. Tudo aquilo que você não resolveu lá atrás, uma hora você vai jogar para fora em cima de alguém perto de você. E você já parou para pensar que Deus trouxe você aqui nessa noite só para escutar isso, para você não repetir isso de novo? Tudo que você não resolveu vira excesso e uma hora você vai jogar, mesmo que a pessoa não tenha feito nada para merecer, você vai jogar em cima. Olha só, que interessante. Pessoas paralisadas emocionalmente são movidas por sobrecargas não administradas. Isso acontece quando você se acostuma a sentir demais e agir de menos. Tem gente que dá choque. Você já sentiu choque? Encostou no outro e deu aquele estalo? Pá! Tem gente que está de um jeito que dá choque. Você está com uma sobrecarga. Está cansado, cansada. E você tem que pôr isso para fora. E é isso que nós vamos fazer no final desse culto. A gente vai colocar isso para fora. Essas coisas de estou cansado, estou sobrecarregado, estou ferido demais. Gente, tudo isso é legítimo? É. O problema é você ficar vivendo isso todo dia, revivendo isso todo dia. Sentir que isso virou sua habitação, o seu jeito de ser. Então deixa eu colocar agora vai ser rápido. Eu estou falando essas coisas e vou colocando logo a prática, bem simples. Todo dia, mova algo. Faça algo pequeno, mas que empurre você para frente. Não precisa ser muita coisa, não. Uma coisinha, nem que seja arrumar a cama ou sair para caminhar. Movimento gera clareza. Faça alguma coisa que você não tem o hábito de fazer, se movimente. Todo dia, mova algo. Faça alguma coisa. Faça algo pequeno, mas que, empurre você para frente. Bacana isso, né? Eu vejo muito isso na palavra de Deus. Por quê? Isso aqui é uma explicação importante. O ciclo da paralisia emocional funciona assim. Você sente, revive, se culpa, se cala. Sente de novo, revive, se culpa, se cala. Sente outra vez. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Gostaria que você desse essa resposta hoje para Deus, que tem a ver com esse tópico que eu abordei agora. Quanto tempo mais você vai pagar por algo que já deveria ter sido entregue a Deus? Sério. Quanto tempo mais você vai pagar essa conta? Quanto tempo mais você vai carregar essa carga que você já deveria ter entregue a Deus? É por isso que quando o apóstolo Paulo, ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele faz essa revelação que a gente deveria viver e dizer assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Simples desse jeito. Aí eu volto na pergunta: quanto tempo mais você vai pagar por algo que já deveria ter sido entregue a Deus?
não é mais para você brigar com isso, lutar com isso, é para você deixar nas mãos de Deus. Aí eu volto para o texto. Você é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Tente viver o novo, mas você não vai conseguir viver o novo se você arrasta o velho. As coisas antigas atrás de você. Aí vem uma prática simples. Simples. Eu gosto dessa daqui, tá? Eu uso muito com os pacientes lá na clínica. Eu gosto. Essa aqui é bem simples. Escreva uma carta de despedida ao que te paralisa. Leia em voz alta, depois rasgue. Simples, mas libertador. Às vezes uma prática simples faz a gente gravar uma coisa importante, que está na hora de deixar para trás o que impede a gente de seguir em frente do jeito que a gente gostaria de seguir. Porque quando a gente tem paralisia emocional, é justamente quando o medo de sofrer bloqueia o prazer de viver. É isso que a paralisia emocional faz. Ela bloqueia o prazer de viver. Gente, se toda vez que eu errei, tentando fazer algo dar certo na minha vida, tivesse me paralisado, eu não estaria aqui. Eu seria a última pessoa a estar aqui. Vocês não têm noção. A paralisia emocional, ela acontece quando o medo de sofrer, eu não vou mais porque eu tenho medo de acontecer de novo, eu vou sofrer de novo. O medo de sofrer bloqueia o prazer de viver. Isso não pode acontecer. Eu fiz uma tentativa, não deu certo, mas tenta mais uma vez. Tenta viver. Isso é muito importante. Olha só. Muita gente não vive por medo de se ferir de novo. Verdade. Então se fecha, se limita, se protege e morre aos poucos. A dor virou armadura, mas virou também prisão. Vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. Deixa eu te falar. Quando Pedro negou a Jesus, e ele fez isso 3 vezes. Depois disso o galo cantou, e a Bíblia disse que ele chorou amargamente. Pedro, quando ele percebe o que ele fez, ele volta a ser pescador. Jesus tinha tirado ele de lá, ele voltou para aquilo que deixava ele seguro. Eu vou retroceder, eu vou voltar lá de onde eu saí. Quando Jesus ressuscita lá em João 21, ele vai encontrar-se com Pedro numa praia. E ele não olha para Pedro e diz assim: por que que você me negou? Não. Ele não olha para Pedro e diz assim: você saiu correndo quando devia ter ficado do meu lado. Não. Ele vira para Pedro e fala assim: tu me amas? Tu me amas? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. Eu aprendi com essa passagem aqui uma coisa muito importante. Quem ama a gente também erra com a gente. Resta saber se ainda ama. Quem ama a gente também erra com a gente. Isso está em João 21, se você quiser ler. Aí vem uma prática muito simples, anota aí. Faça algo novo essa semana. Um convite, um projeto, uma iniciativa. Volte a correr riscos saudáveis. Você merece viver de verdade. Faz uma extravagânciazinha. Faz uma extravagância. Hoje eu vou tomar um sorvete. Eu vou fazer uma diferença, eu vou fazer uma viagem, eu vou conversar com alguém que eu tenho vontade, eu vou convidar alguém para sair comigo, eu vou fazer alguma coisa diferente. Nossa, gente, a vida da gente é tão cheia de monotonias, rotinas. Faça algo novo, sabe? Um convite, um projeto, uma iniciativa, alguma coisa. Corra riscos saudáveis. Riscos saudáveis. Eu quero dizer para vocês que tudo
tudo isso que eu preparei aqui tinha um propósito. Chegar a uma conclusão muito simples que tem a ver com a oração que nós vamos fazer agora. Se você acumular sentimentos dentro de você e nunca tratar, você vai se tornar uma pessoa que você não é. E você vai sentir essa paralisia emocional que causa tudo isso que nós falamos aqui. E aí as pessoas em volta de você vão ver que você mudou e não foi para melhor. Então vamos pegar e vamos colocar diante de Deus toda essa sobrecarga de sentimentos que nós trazemos muitas vezes dentro de nós. Vamos pedir: Senhor, vai tirando isso da gente e nos dá um novo caminho e uma nova direção. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos pedir assim para Deus: você merece viver de verdade. É tão bom. Você tem alguém para amar? Ame muito. Você tem alguém para estar do teu lado? Aproveite cada momento. Faça isso. Não vai acumulando coisas ruins dentro de você, não. Não deixa isso acontecer, não. Ore comigo, fale com Deus. Pai, vai limpando meu coração de todo acúmulo de experiências passadas que foram negativas. Vai libertando a minha alma, o meu coração dessas coisas, ó Pai. Vai tirando isso de dentro de mim e renova dentro de mim um espírito novo, Senhor, que eu possa reviver, que eu possa viver sem ter medo de sofrer, sem ter medo de magoar alguém ou de ser magoada por alguém. Não deixe mais, Senhor, que eu volte a represar esses sentimentos. Eu coloco todas as minhas emoções, toda a direção da minha vida sentimental nas tuas mãos e peço que o Senhor me abençoe e cuide de mim, em nome de Jesus. Amém e amém.